Olá, boa tarde. Sou Acir Pawlowski, natural de Progresso, professor formado em filosofia, pós-graduado pela USP em violência doméstica, 3 mandatos de conselheiro tutelar na região 4, que à época compreendia Partenon e Loma do Pinheiro. Hoje sou assessor do vereador Oliboni, do PT, da bancada do PT. Sou uma liderança comunitária aqui da Loma do Pinheiro, reconhecida. Participo do Conselho Popular e da Comissão de Educação do Conselho Popular por lutas de melhoria na comunidade. E continuo estudando. Hoje estou fazendo pedagogia para aprimorar o saber e poder também ensinar e aprender. É importante salientar que os educadores sociais são agentes sociais, são pessoas que mudam a realidade, que trabalham com pessoas em vulnerabilidade social, que precisam muito do apoio e do entendimento do que é direitos humanos. É importante salientar que os educadores sociais precisam ser árduos defensores dos direitos humanos. Todos aqueles que defendem criança, adolescente, precisam defender os direitos humanos, ser intransigente nessa defesa. E por isso é importante que conheçam o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele é um marco na mudança de paradigma, na mudança de hábitos, na mudança de costumes em relação à visão que se tem de criança e adolescente. A criança e o adolescente devem ser agentes, devem ser partícipes da construção da cidadania, da construção da sua vida. Eles não podem e não devem ser usados para isso. Antes do ECA, o Estado definia, fazia o que queria com eles. Hoje, o ECA exige que a criança seja respeitada na sua integralidade, que a criança seja respeitada no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E é por isso que é importante que a gente conheça o ECA, os conselheiros tutelares de suas regiões e principalmente que a gente seja defensor dos direitos humanos. Nós não podemos aceitar redução da idade penal, nós não podemos aceitar que criança e adolescente passem por constrangimentos. Então é importante que os educadores sociais sejam agentes de mudança para que a gente tenha uma linguagem, para que a gente tenha de fato uma visão de criança e adolescente, seres humanos em desenvolvimento, e que eles sejam atendidos integralmente, ou seja, que eles tenham acesso a todos os serviços que o Estado deve proporcionar ao cidadão. E nesse sentido, o ECA traz um sistema de garantias de direito. O que é isso? Nada mais é que todas as instituições devem se envolver para garantir os direitos do cidadão, criança e adolescente. A Justiça, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, as entidades, os governos, as famílias, o cidadão. E nesse sentido, é importante salientar que os agentes sociais, os educadores sociais, os conselheiros tutelares, os professores, os educadores precisam agir conjuntamente para enfrentar a violência,
a negligência, o abuso e a falta de direitos que essas crianças têm. Quero salientar aqui que o nosso país ele é rico em legislação em relação à questão da criança e adolescente. O problema não é legislativo. O nosso problema é o sistema de garantia de direito que ainda não saiu do papel. Por enquanto, há pequenas iniciativas, são boas, mas que ainda é insuficiente. Eu, quando conselheiro tutelar, ajudei a construir a FICAI, ajudei a construir a rede e ajudei a construir alguns serviços que hoje estão relacionados à FASC. Por exemplo, os educadores sociais, a abordagem de rua, o turno inverso à escola. Tudo isso são políticas sociais que ajudam a minimizar a falta de acesso e de direitos. Mas ainda é preciso avançar muito. E a gente sabe que nesse momento que nós estamos vivendo no país, é um momento de fim das políticas públicas. E é por isso que a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar interessado em mudar isso. Nós precisamos defender políticas públicas reais de assistência social, de saúde, de educação, de esporte e lazer, para que de fato a criança e o adolescente possam ser atendidos na integralidade. E nesse sentido é preciso que nós todos nos envolvamos para garantir os direitos destas crianças e desses adolescentes e das famílias. E é por isso que o Edson Seda sempre dizia: é preciso que a gente mude hábitos, usos e costumes. Então estamos juntos nessa caminhada, parabéns pela formação que vocês estão fazendo, e é importante que a gente sempre busque aprender mais, saber que nós somos responsáveis como sociedade, como Estado, como família, como pessoa, como indivíduo, pelo bem de nossas crianças e adolescentes. Um abraço.